Jesus não desperdiça nada. E hoje nós vamos falar sobre as sobras, que muitas vezes importa e não são desperdiçadas no reino de Deus. Então vem comigo. Hoje eu quero começar esse vídeo lendo um versículo base desse nosso tema, que está lá em Mateus 14, a partir do versículo 19, que diz assim: Em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essa palavra, o que mais me chama a atenção nesse versículo, são os 12 cestos de sobra. E geralmente na nossa vida nós estamos muito acostumados, né, a nos desfazer daquilo que sobra, ou daquilo que nós não estamos utilizando. Quando nós não estamos utilizando muitas roupas, a gente já separa para doar. Quando nós temos em excesso um número de algum objeto, a gente já separa para doar aquilo que a gente não vai mais doar. Na verdade, a gente acaba nos desfazendo daquilo que nós não vamos utilizar. Claro, sem uma utilização não há um propósito para estar lá conosco. Mas o que eu quero refletir aqui nesse vídeo é sobre que tudo que transborda, tudo que muitas vezes sobra na nossa vida, para o reino de Deus é diferente. Jesus, ele não desperdiça nada. Nada que está em excesso vai ficar desperdiçado ou vai ser jogado fora. No reino de Deus, tudo é reutilizado e a gente vai refletir mais um pouquinho sobre isso. Nessa passagem que acabamos de ler, a gente viu que Jesus ele colocou a mão ali, foi a sua primeira multiplicação de pães e peixes, e a gente viu que o lugar onde Jesus coloca a mão, além de multiplicar, transborda, ao ponto de sobrar. E foi o que a gente viu no final dessa passagem, onde os discípulos, né, foram instruídos a recolher ali o que sobrou. Então foram 12 cestos recolhendo as sobras daquele pão que tinha sido multiplicado. Então, além de aquele pão ter servido de alimento para aquele povo, né, além daquele pão ter suprido a necessidade daquelas pessoas naquela hora, ainda sobrou. E houve 12 cestos para pegar aquelas sobras. E quando eu olho para esse cenário, eu vejo que o Senhor, ele não deixa nada sobrar na nossa vida sem ter uma utilização. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes nós estamos passando por um sofrimento, né? Por uma luta, por uma aflição, por uma guerra, por uma batalha, e a gente acha que vai ficar por ali. Mas quando a gente entrega esse sofrimento para o Senhor, Ele vai fazer que lá na frente a gente colha as sobras do que restou, de onde Ele colocou a mão. Porque onde Ele colocou a mão transborda. E embora seja um sofrimento, às vezes você pode pensar, "Ah, mas o que que eu vou colher desse sofrimento?" E eu te respondo, aprendizado. Porque imagine quem você seria se você não passasse pelas lutas que você passou, pelo sofrimento, pelas aflições. Se você fosse poupada do sofrimento, será que você teria atingido alguma maturidade? Será que você teria aprendido alguma coisa? Será que você teria subido de nível? Será que você seria quem você é hoje se você tivesse sido poupado de algum sofrimento? Então, os sofrimentos, eles vêm para nos trazer uma lição. E quando esse sofrimento acaba, o Senhor passa com os cestos recolhendo o que sobrou. E muitas vezes o que sobra é aprendizado, é lição, é maturidade, é ciclos que se fecham de pessoas que não vão fazer mais parte da sua vida. São tantas coisas, é uma lista enorme, mas que você mesmo pode fazer essa lista mediante os sofrimentos que você já passou ou vem passando. Eu tenho certeza que algo de bom você vai colher disso.
algo de bom vai sobrar. Você só não vai passar só o sofrimento sozinha e vai ficar por aí. Não. O Senhor ele vai tirar as sobras daquilo que é bom. Ele vai reutilizar aquilo que você aprendeu, a maturidade que você alcançou, a paciência que você conseguiu. Ele vai fazer uso disso que sobrou numa outra oportunidade na sua vida. Quando você passar de novo, você vai lembrar daquilo que você já passou. Você vai falar: olha, eu já venci essa área. E como eu venci? Foi dessa forma. Então eu vou vencer essa novamente, com as forças do Senhor. Ainda que a batalha, a guerra, o sofrimento seja maior, ou aos seus olhos até pior, mas é uma oportunidade de crescimento. Daí o Senhor também vai tirar as sobras. Agora falando de tempo, muitas vezes na nossa vida a gente acha que o tempo nosso foi desperdiçado. Quantas vezes você olha para o cenário que você está hoje, às vezes você olha para trás e pensa assim, talvez se eu tivesse começado antes, ou se eu tivesse conhecido Jesus antes, ou se eu tivesse feito isso que eu estou fazendo agora há muito tempo atrás, eu acho que eu estaria num lugar melhor. E aí você está dizendo que o seu tempo foi desperdiçado. E eu quero te dizer que nem o tempo que você passou, talvez na ignorância, talvez não fazendo aquilo que você deveria fazer, talvez fazendo tudo errado, nem esse tempo é desperdiçado para Jesus. Se você parar para analisar alguma coisa desse tempo, você está utilizando hoje. E eu vou dar um exemplo de uma história minha. Eu conheci o Senhor e me converti em 2019. Porém, em 2020, eu fui tragada ali por um desejo muito grande de começar a minha vida no marketing digital, que seria criar, né, um Instagram ali para poder vender através daquele Instagram. E no marketing digital existem vários tipos de curso, e na época eu fui presenteada por uma amiga com um curso onde ela falou: olha, eu não vou te cobrar nada, só faz esse curso e vai vender. E na época também ele era linkado ali, era um curso, na verdade, de social media, para que eu cuidasse de outras contas de outras pessoas. E eu lembro que eu não orei por isso, eu não fiz questão de perguntar ao Senhor se aquilo era para mim ou não. Eu só fui ali pensando no dinheiro, pensando na profissão. E na época eu também compartilhei com meu marido, ele não foi muito a favor, e eu também ignorei. E hoje eu sei que o Senhor ele fala comigo através do meu marido. Hoje eu sei que muitas das coisas que talvez o meu marido não concorde é porque Deus também não concorda. E eu lembro que eu fui, fiz aquele curso e tentei de diversas formas ser social media. E por alguma razão, por mais que eu oferecesse o meu serviço gratuito para poder testar ali, para poder aprender, eu não estava conseguindo alguns clientes, eu não estava conseguindo levar adiante essa profissão de social media. Mas perceba, ali eu estava aprendendo muita coisa. Naquele curso eu aprendi tudo sobre a plataforma do Instagram. Eu comecei a entrar nesse mundo do marketing, a entender como que se fazia as vendas na internet. E ali eu comecei um grande aprendizado. Porém, como essa questão da social media não acabou dando certo, eu acabei ajudando uma pessoa na época também, e aí não deu certo. Acabou, inclusive, até a amizade. E eu falei, eu acho que esse negócio não é para mim. E como eu já estava ali naquele meio do marketing, eu fui atrás de outras coisas, foi onde eu conheci o marketing de afiliados, onde você se afilia a um determinado produto que já é conhecido, e você acaba ganhando comissão pelas vendas daquele produto, daquele infoproduto ou curso, enfim. E foi onde eu me interessei e comecei a buscar cada vez mais. Lembrando, mais uma vez, sem pedir conselho nenhum para o Senhor, sem orar sobre isso, apenas seguindo e achando que ali era o meu caminho. Então eu comprei diversos cursos, eu investi em muitos cursos. E aí eu abri uma conta no Instagram, onde era uma conta só para isso, né, para ser direcionada para esse marketing de afiliado. E na época as minhas duas filhas eram pequenas,
e eu estava renunciando, né, alguns dos meus tempos em casa, da minha maternidade. O tempo que era para mim estar ali com elas, eu estava gastando, criando conteúdo, produzindo stories, produzindo conteúdo, completamente focada no dinheiro que eu ia ganhar. E foi onde só ia aumentando, né, os cursos, então o meu tempo foi ficando escasso, porque quando eu não estava criando conteúdo, eu estava estudando para poder criar conteúdo, investindo muito sobre isso e não estava tendo muito retorno, mas eu estava aprendendo muita coisa. Foi onde eu aprendi a editar vídeo, onde eu aprendi tudo sobre o Instagram, aprendi tudo sobre a plataforma, aprendi a editar foto, a fazer capa de Reels, a criar Reels, enfim, tudo desse mundo eu acabei aprendendo. E eu cheguei a um determinado ponto que eu comecei a vender, eu comecei a me destacar como afiliada de um infoproduto, virei top afiliada. E nessa época, eh, ainda que caísse um valor, era pouco o valor, mas para mim já era o início de algo, né? Para mim já era, poxa, eu acho que eu vou ganhar muito mais. E eu acabava cada vez mais renunciando meu tempo em casa, meu tempo como mãe, como esposa, em pró desse sonho, desse objetivo que eu tinha, que era vencer e ser uma afiliada ali de sucesso e ganhar muito dinheiro através disso. E eu lembro que na época eu comecei também a vender os cursos e de entregar também algumas consultorias pessoais, né? Então eu acabava conversando com a pessoa, então eu tinha que fazer aquilo ao vivo. E eu lembro que ali o Senhor já começou a me mostrar o que basicamente ele estava querendo de mim, mas não necessariamente no marketing. Porque eu lembro que eu atendi uma moça muito querida e na hora que eu comecei a falar com ela, era como se tivesse vindo um download do céu e o Senhor colocou na minha mente tudo que ela deveria fazer para empreender melhor, o que ela precisava fazer. E eu lembro que aquilo não vinha de mim, porque de fato eu não iria ter aquelas ideias. Mas eu comecei a falar para ela, eu lembro que ela começou a ficar muito emocionada e eu também. E eu falava para ela: olha, vai anotando. E assim, eu comecei a dar direções do Senhor para ela, e só que com o intuito ali ainda de ganhar dela, dela comprar mais comigo, dela querer estar mais comigo, de ela fazer parte da minha comunidade. E o Senhor já estava me levando ali para um lugar, para um outro lugar, um lugar de servir, né? Um lugar de olhar para aquela pessoa como uma pessoa única, sem pensar no dinheiro. E eu comecei a perceber que essas coisas estavam acontecendo com frequência. Foi quando, em um determinado ponto, numa dessas reuniões com o infoprodutor, a gente percebeu que precisava, né, para você continuar vendendo, você precisa acabar mentindo. E eu e uma outra amiga minha, que nós nos conhecemos no marketing muito querida, a gente já estava seguindo ao Senhor, mas estávamos um pouco cega ainda com essa questão da fama, do dinheiro. E eu lembro que a gente fala assim, poxa, mas aí está um ponto. A gente não mente, né? E a gente vai ter que se submeter à mentira para poder ganhar dinheiro, tem alguma coisa errada. Foi quando o Senhor começou a nos despertar e a gente começou a despertar espiritualmente. Eu comecei a abrir os meus olhos. Era como se eu tivesse cego e ele começasse a tirar das minhas vendas, né? E aí foi onde tanto eu como ela, a gente fez um compromisso com o Senhor, nós abandonamos de vez o marketing. Eu lembro que na época ela voltou para o mercado de trabalho, que era de onde o Senhor abençoou ela, onde ela deveria realmente estar. E eu voltei a ser a mãe, a esposa que eu deveria dentro da minha casa, nesse período que ele me permitiu estar em casa, completamente arrependida, mas muito grata ao Senhor por ele ter aberto os meus olhos. E nesse período onde os meus olhos foram abertos, foi onde o Senhor começou a alimentar no meu coração o desejo de fazer aquilo que ele me chamou para fazer, e não o que eu achava que seria o ideal. E desde que eu me converti, eu sempre tenho
lido a palavra como não se fosse para mim, mas para mim poder passar a interpretação. Eu sempre leio a palavra e tenho a revelação daquilo, e eu sinto que é para mim passar adiante, não ficar somente em mim. E eu lembro que eu tinha na época começado também um, um perfil da Bíblia, e esse perfil não foi muito adiante, porque eu acabei entrando em grupos que precisavam, a gente precisava curtir uma outra, sempre estar ali engajando para poder crescer. E o Senhor falou assim para mim: eu não estou nesse lugar, apesar dessas mulheres estarem publicando a Bíblia, um devocional, um tempo comigo, elas não estão comigo. Elas estão mais interessadas no like, no engajamento, aonde elas vão chegar, do que em mim. E foi onde ele falou: filha, eu não quero esse perfil. Esse perfil é fake. Você está divulgando a palavra de Deus, porém por trás você está em grupos que querem te ajudar a crescer. E isso não tem nada a ver com o meu caráter. Isso não tem nada a ver comigo. Foi onde eu abri mão daquele perfil. Eu lembro que na época tinha mais ou menos 1.000 seguidores também, muito parecido com o perfil do marketing. E eu comecei ali um processo de restauração interior mediante as redes sociais, porque durante esse período todo, durante o tempo que eu já estou nas redes sociais, eu sempre fui uma pessoa que me importava muito com o que as pessoas achavam de mim. Eu já cheguei a ir para lugares para dizer que eu estava naqueles lugares, e eu comecei a ser tratada pelo Senhor internamente. Ele começou a me tratar, a me curar, a me mostrar que a minha vida não é o que eu mostrava ali no perfil. E o que eu mostrava no perfil precisava ser transparente, precisava ser exatamente aquilo que eu sou e não usar como uma máscara, porque ele estava me vendo. E depois de todo esse longo processo de muitos anos sem utilizar as redes sociais, jejuns e orações, eu entendi que o meu perfil social precisava ser consagrado ao Senhor, para que eu viesse a cumprir aquilo que ele me chamou para fazer, que é falar da palavra dele. E foi onde eu consagrei em 2025 o meu perfil ao Senhor, em outubro de 2025 aproximadamente, ou de 2024, não, foi de 2025, se eu não me engano. Eu tive um start, eu tinha começado de maneira errada, com intenções erradas, mas aí o Espírito Santo foi me instruindo. Eu tive um start e consagrei ao Senhor. Consagrei ao Senhor e venho de lá para cá, tentando cumprir ali o ID, né? Tentando cumprir, tentando não, cumprindo o ID, né? Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas por que foi tão importante contar tudo isso para vocês? Porque baseado nesse tempo que poderia ser dito que era um tempo perdido, o Senhor utilizou das sobras. Tudo que eu aprendi no marketing, hoje eu uso no meu perfil. Tudo que eu aprendi de fazer capa, hoje eu uso para fazer as capas do meu Reels. Tudo que eu aprendi de edição de foto, de conteúdo, hoje eu uso em prol do reino. Então esse tempo não foi perdido, por mais que para mim, aos meus olhos, foi um tempo extremamente perdido. Um tempo onde eu pensei assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi. O Senhor utilizou de tudo aquilo que eu não ia utilizar para poder utilizar agora em prol do reino dele. Então, até um tempo que nós achamos que é perdido, não é. Não é um tempo perdido. E eu tenho inclusive um outro exemplo. Eu sempre achei que eu não ia é, concluir nenhuma faculdade, afinal eu já tinha iniciado 2 faculdades e tinha trancado por conta da maternidade. E hoje eu estou basicamente no terceiro ano da faculdade de pedagogia. Estou no início aí dos meus estágios. E hoje eu percebo que assim, por mais que eu achava que seria tarde, eu percebo que o Senhor utilizou desse tempo também. Tem uma sobra aí, tem algo aí que ele pegou nesses 12 cestos. O tempo que eu tive de mãe,
né? Hoje eu tenho a Alice de 11 anos e a Heloísa de, de 7. Sendo pedagoga, são aí idades que eu vou poder dar aula, né? Desde a educação infantil até o ensino fundamental 1. E ontem, né, onde eu estava no estágio, eu estava analisando aqueles alunos e eu pensei assim, meu Deus, o amor é tão grande por eles. E no meu caso, é um amor em dose dupla, porque quando a gente vira mãe, a gente tem um cuidado maior com a criança de outras mães, né? A gente se coloca no lugar daquela mãe. Eu olho para aqueles alunos e eu vejo as minhas filhas. Ontem eu fiquei, inclusive, numa sala de 5º ano e a idade praticamente da minha filha mais velha, que está no 6º. E aí eu pensei, poxa, mas nem esse tempo foi em vão. Um tempo que eu achava perdido. Ele estava me forjando na maternidade, entre esse laço, entre esse amor que eu tenho pelas minhas filhas, para que quando eu for professora, eu tenha esse mesmo amor pelos meus alunos. Nós sabemos que essa profissão, ela é desafiadora, né? Tem muitas pessoas que dizem não ter paciência com criança, e eu super entendo, porque realmente nem todo mundo vai ter. Mas aqueles que foram chamados para ter e para estarem ali, estarão. E o Senhor me chamou para isso. E eu confesso que antes de começar, eu já me emociono quando eu vejo, quando eu entro numa sala de aula. Eu já vejo que é um papel, uma responsabilidade muito grande e muito digna. Então, até esse tempo que eu achei que era perdido, pensar assim, poxa, se eu tivesse feito esse curso anteriormente, eu já estaria dando aula. Tá, mas anteriormente eu estava cuidando das minhas filhas. E foi esse amor, esse laço que vai me fazer me tornar uma professora melhor. Porque eu vou olhar para os meus alunos e vou falar, olha, as minhas filhas, eu amo elas. E eles são o tesouro, o amor de alguém também. Então, até esse tempo foi necessário para que eu cumprisse aí com o que eu tenho que cumprir na sala de aula com muita excelência. Um amor em dose dupla, olhando para os meus alunos como se fossem meus filhos. E eu separei aqui 3 pontos para a gente analisar e refletir na nossa vida sobre tudo que a gente falou e sobre o fato de Jesus nada desperdiçar. E o primeiro ponto é no sofrimento. Jesus, ele vai te honrar. E ele já está recolhendo os cestos. Talvez esse cenário que você esteja passando não tenha solução. Mas a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. E muitas vezes no sofrimento, a gente não consegue enxergar a solução, mas o Senhor já tem a solução. Então ele já está recolhendo os cestos com as sobras. E lá na frente, você vai ter acesso. Tudo que você está passando nesse sofrimento será reutilizado com muita sabedoria, porque é o Senhor que vai te mostrar as sombras. É Ele que vai te falar, olha, esse tempo de sofrimento não foi em vão. Ou vai gerar um testemunho, vai edificar outras vidas, vai te fazer ajudar outras pessoas. As lições que você aprendeu vão te fortalecer numa nova fase. O segundo ponto é o tempo perdido. Não ache que você passou por tempos perdidos. Nas mãos do Senhor Jesus não tem tempo perdido. Tem sobras que são reutilizadas. Tudo que você viveu nesse tempo, que aos seus olhos são perdidos, para Deus ele já estava recolhendo as sobras com esses 12 cestos. Ele já recolheu. E no tempo certo você vai utilizar as lições que você aprendeu, tudo que você passou. Foi necessário. E um terceiro ponto é a fase atual que você está passando. Pode ser um sofrimento, pode ser um tempo de paz, pode ser um tempo que você acha perdido. Não se esqueça que Jesus ele não vai desperdiçar essa fase que você está. Essa fase ela não é desperdiçada nas mãos do Mestre. Ele já está com os cestos prontos para recolher as sobras. Aquilo que aos teus olhos é desperdiçado, para Jesus não é. Aquilo que para os teus olhos não tem valor, para Jesus tem. Ele vai utilizar disso num tempo oportuno na sua casa, no seu lar, na sua vida. Apenas creia. E por que eu estou falando tudo isso?
Eu quero ler com vocês, o versículo está lá em Gálatas 6, a partir do versículo 7 e 8, que diz assim: Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza, ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Amém? A palavra é clara. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. O que eu queria deixar para você refletir é: seja a fase que você está passando, de sofrimento, de tempo perdido, de aflição, semeie no Espírito. A palavra é clara quando ela diz que aqueles que semeiam no Espírito colherão na vida eterna. Pode ser que você não colhe em vida, mas você tem uma garantia da vida eterna. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele recompensa os justos. Então creia que se você estiver no caminho certo, se você estiver passando pelo momento que for, você vai colher se você semear pelo Espírito. O que é semear no Espírito? É você agir conforme a palavra. É você caminhar com os frutos do Espírito. Com domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade. Enfim, com todos os frutos do Espírito. Para que você passe até pelo sofrimento, passe pela luta, passe pela aflição, mas você estará com os princípios alicerçados na palavra. Isso é semear no Espírito. Então, que você passe a fase que você está passando, semeando no Espírito, para que você colha a vida eterna. Seja no sofrimento, no tempo perdido, na paz, onde você estiver. Semeie no Espírito, porque a colheita é certa, na vida eterna. E eu digo mais, Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida a gente vai colher aqui ainda. Então, independente da fase que nós estamos ou que você está, não se esqueça que tudo que você semear, você vai colher. E não se esqueça que nada é desperdiçado no reino de Deus. Tudo que você está passando, Jesus está passando com os cestos, pegando as sobras. E no tempo certo, você vai entender por que passou. Amém? Então, esse foi nosso tema de hoje, nosso vídeo dessa série. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com alguém. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.